Santo Deus, nós suplicamos a Tua bênção quando vamos proclamar o Evangelho de Cristo por meio da pregação. Ó Senhor, fala ao nosso coração, desvenda os nossos olhos, nos permita, ó Deus, nessa tarde do Teu santo dia, contemplarmos, ó Deus, a glória do Teu Evangelho na face de Cristo e encontrarmos para a nossa alma o conforto, o consolo, a graça e a misericórdia que só o Senhor pode conceder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Depois de aterrorizar, eu posso dizer assim, a alma dos ouvintes, dos leitores da carta, quando ele, no capítulo 4, nos versos que tratamos no último dia do Senhor, à tarde, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Depois dele estabelecer o peso dessa mensagem, dizendo do poder e da eficácia das Escrituras que penetram até a nossa alma e ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, agora ele vai confortar a igreja, ele vai confortar o seu povo mais uma vez. Martinho Lutero, irmãos, comentando esse texto, diz assim: depois de derramar vinho nas nossas feridas, ele agora derramará o óleo e a graça sobre nós. Uma vez que ele lançou vinho sobre as feridas, agora ele vai curá-las, ele vai mostrar o caminho para a própria satisfação. Todo cristão, biblicamente falando, irmãos, ele sabe que ele é incapaz por si só de ficar de pé diante do trono de Deus. É impossível para um homem permanecer diante de Deus sem ser julgado e condenado por Ele. Eu não posso me aproximar do trono de Deus com confiança em hipótese alguma. Ninguém em sua própria força ou condição tem poder para isso. Então a única maneira é fazê-lo em Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Lembre-se do detalhe: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Lembre-se que na estrutura do Antigo Testamento, você tem o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus Cristo não é o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é aquele que é maior do que o sumo sacerdote dentro da própria estrutura do Antigo Testamento. Ele é maior do que Arão, ele é maior do que aqueles que adentravam o Santíssimo Lugar dentro do santuário. Ele é o grande sumo sacerdote. Esse tema, ele não está desconecto com aquilo que já foi ensinado anteriormente. Por exemplo, irmãos, no capítulo 2 do livro da carta aos Hebreus, por favor, abra sua Bíblia comigo, 2, verso 17, até o verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aí veja, no capítulo 3, verso 1, ele declara isso: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, perceba, ele é aquele que adentrou os céus, e ele diz, nós somos chamados, nós participamos dessa vocação celestial, nós somos chamados para os céus, nós somos chamados para o trono, nós somos chamados para a presença de Deus. Considerai atentamente
o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é como o texto aqui claramente descreve, não é? Veja, irmãos, não são eles mesmos, mas é o grande sumo sacerdote que os cristãos deveriam considerar. Considerem ele, preste atenção nele, estudem sobre ele, conheçam a ele. Tendo, pois, a Jesus, verso 14 do capítulo 4, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firme a nossa confissão. O que é que ele nos ensina a partir desse texto, irmãos? Né? Existe aqui, literalmente, eu devo considerar nesse texto, basicamente, 3 coisas. Veja, e essas 3 coisas elas vão estar literalmente postas no texto. Primeiro, porque ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Se você, só voltando lá de novo no capítulo 2, verso 17, exatamente isso que ele vai declarar. E para fazer propiciação pelos nossos pecados. Segunda coisa importante, irmãos, porque ele, não é, pela sua própria experiência, conhece o que é passar pela tentação e, ao mesmo tempo, permanecer firme, vitorioso na hora do teste, sem pecar, como o texto vai declarar. Ele é a nossa propiciação. Segundo, ele passou pela tentação sem nunca cometer pecado. E terceiro, irmãos, porque ele passou e adentrou os céus, como o capítulo 4 vai dizer. Veja, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um sumo sacerdote que penetrou os céus. Isso significa dizer que ele morreu pelos nossos pecados, que ele passou pelas tentações sem pecar e que ele adentrou os céus. Adentrou os céus. E ele então prepara a nossa segurança, o descanso eterno que foi prometido ao povo de Deus. Todo aquele que crê entra no descanso. Jesus Cristo adentrou no descanso e nós estamos unidos a Ele, nós estamos seguros. Essa é a grande luta da vida. O que nós vimos no capítulo 3, no capítulo 4, irmãos, foi o fracasso de muitos que se chamavam povo de Deus, que eram declarados povo de Deus e foram incrédulos no caminho. Então surge uma angústia no nosso coração: Senhor, nós vamos conseguir chegar? Qual é a minha esperança? Como é que eu posso sobreviver a tudo isso? As provações, as tentações, as lutas dessa vida, como eu posso sobreviver a isso? Que chance tenho eu? E então ele diz: aquele a quem nós estamos unidos pela fé, foi ele que passou pelo deserto sem nunca pecar e adentrou os céus, e se estivermos unidos a ele, estamos seguros e temos socorro contínuo no tempo da nossa aflição, enquanto estivermos nessa terra. Socorro contínuo no meio da nossa aflição. Que encorajamento, irmãos, que encorajamento. Porque essa é a fonte que não falha para os peregrinos. Nós vamos perseverar até o fim, porque aquele a quem nós estamos unidos, perseverou até o fim. Nele nós não ficaremos no deserto. A confiança da igreja é fortalecida pela segurança de que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é um sacerdote um mero sacerdote ou um mero sumo sacerdote, mas ele é o grande
sumo sacerdote por excelência. Único em poder, único em supremacia. Ninguém se compara a ele. A grandeza dessa verdade, irmãos, ela vai suplantar todas as outras, né? Apenas essa verdade. Veja que o texto diz: ele penetrou os céus. Quem é ele? Jesus, o Filho de Deus. Ele penetrou os céus. Esse aqui é um contraste muito interessante, porque isso nós vamos, a partir desse capítulo 4, irmãos, de verso 14, até o capítulo 10, verso 18, o que vai ser tratado aqui no livro de Hebreus é a superioridade de Cristo ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente o caráter do sacerdote. Ele é superior a Arão, que era o sumo sacerdote. Vai mostrar que ele é superior ao próprio Arão. É que nós vamos ver até o capítulo 10. Toda essa seção vai descrever e demonstrar Cristo nessa realidade inequívoca em que nós expressamos. Ele adentrou os céus, enquanto que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, irmãos, no período do Antigo Testamento, ele adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano, trazendo nas mãos o sacrifício do cordeiro que foi imolado lá fora. Uma vez por ano ele aparecia, irmãos. Ele chegava diante do Senhor. Se você só pegar o livro de Hebreus no capítulo 9, por favor, Hebreus 9, verso 11, em diante ele diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Lembre-se, o sacerdote, ele adentrava uma vez por ano. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele adentra uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele purificará a nossa consciência. Entenda, irmãos, o sacrifício que era oferecido no período do Antigo Testamento purificava a carne, isto é, a parte externa. O sacrifício de Cristo purifica a minha consciência. A minha consciência. Ele purifica o meu coração, a minha mente. Considere o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, irmãos. Jesus não apenas ascendeu, mas ao fazer isso, irmãos, ele transcendeu completamente todos os limites do tempo e do espaço. A sua transcendência garantiu a sua singularidade e a sua grandeza. Ele adentrou os céus. Adentrou os céus. Lembre-se, adentrar os céus ainda não foge ao tema do descanso. Quem entrou no descanso? Aquele que completou sua obra. Jesus Cristo entrou no descanso. Exatamente a esperança que há na nossa alma no meio das turbulências dessa vida. Ele é competente, irmãos. Aquele que é o grande sumo sacerdote é competente como redentor e mediador. Isso nos é assegurado pelo fato de que ele é tanto Jesus, o
o Filho de Maria e também o Filho de Deus. Ele é diferente, ele é um sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Lembre-se, o sacerdote morria no Antigo Testamento. Esse é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Se você olhar, irmãos, para o próprio texto aqui de Hebreus 4, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Aqui eu tenho, na própria linguagem da Escritura, veja, se ele é Deus, Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado, irmãos. Se ele é Deus, ele não pode ser tentado. Deus, ele é eterno, ele não pode morrer, ele é infinito. Como é que Deus pode morrer? Como é que o meu Redentor pode morrer se ele é Deus? Então, ele se torna homem, ele é verdadeiro homem. Por isso que a própria João vai dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, ele se tornou mortal, ele pode ser tentado, e exatamente isso. Por isso o verso 15 do mesmo capítulo 4 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então você imagina que alguém poderia imaginar, ele é Deus, ele não sabe o que nós estamos passando, ele não sabe as dores do nosso corpo, ele não sabe as provações da nossa vida, e o texto vai dizer: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, como nós, ele foi tentado à nossa semelhança, sem pecar. Sem pecar. O Filho de Deus encarnado, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, somente ele é qualificado para construir a ponte nesse abismo que havia entre o homem pecador e o santo Deus, Criador de todas as coisas. A maneira como é colocado no texto, irmão, sugere que as duas naturezas do Senhor incluem segurança de simpatia e poder, isto é, ele sabe o que é que eu estou passando e ele tem poder para me socorrer. É verdade, irmãos, que quando nós passamos por algumas tribulações, nós podemos ter mais condições de ajudar outras pessoas. Paulo chega a dizer na segunda carta aos Coríntios isso, ele diz exatamente isso, na segunda carta, no capítulo 1, ele diz: ora, que o Pai das consolações venha sobre vós, ele diz assim, porque ele nos consolou com a consolação do alto, para podermos consolar aqueles que passam pelas mesmas tribulações que nós passamos. Nós somos melhores aperfeiçoados quando sofremos a socorrer os outros. Nós somos melhor trabalhados pelo Senhor quando passamos por dores na vida. E nós podemos então estender a mão, entender a dor do outro, entender a angústia do outro. Mas só que eu não tenho poder para socorrer. Eu tenho simpatia, mas eu não tenho poder para fazer. Eu sofro com meu irmão que sofre com o sofrimento que eu tive. Eu sei o que ele está passando, a dor da sua vida, mas eu não tenho força para ajudá-lo. Jesus aqui, ele tem não só a simpatia, como ele tem poder para me socorrer. Ele não apenas sabe o que eu estou passando, ele tem poder de me arrancar daquela situação. Como Deus, literalmente, irmãos, como o Filho encarnado de Deus, ele é competente para realizar
a obra da reconciliação, trazendo harmonia entre Deus e o homem, fazendo com que aquilo que foi perdido no Éden seja restabelecido. O Filho do Homem veio ao nosso socorro na encarnação, com o objetivo, irmãos, de que os nossos irmãos possam literalmente encontrar conforto na ressurreição dele, na ascensão dele, na glorificação dele, no fato dele estar presente diante de Deus. Jesus ele adentrou os céus. É o mesmo Jesus que nasceu em Belém, é o mesmo Jesus que morreu no Calvário. Esse que adentrou os céus é o mesmo Jesus. Ele é aquele que andou na Palestina. Esse agora é aquele que foi coroado com glória e honra para o bem do seu povo. Não há nenhum lugar no Novo Testamento, irmãos, para que alguém possa dizer que Cristo, quando ressurgiu, não tinha o corpo humano. Não existe em nenhum lugar. O corpo dele era exatamente o corpo humano, sujeito às fraquezas. A ressurreição corpórea significa que o corpo que padece em Cristo nunca mais morrerá. Encontrará vida e vida eterna. Que coisa impressionante você poder dizer, irmãos, todas essas verdades. E é por isso que ele vai dizer assim, olha, mantenham firme esta confissão. Estejam firmes nessa confissão. Então, aquilo que nós declaramos, não é porque tem poder na nossa palavra, é aquilo que cremos. Nós cremos no nosso coração e com os nossos lábios nós professamos. É isso que cremos. E eu sei quem Ele é. Porque se não for exatamente isso, irmãos, não faz sentido algum para nós. Que sentido faria para nós imaginar? Eu vou me apresentar diante daquele que não pode me socorrer. Se ele fosse apenas Deus, ele não poderia sofrer a penalidade do meu pecado, que é a morte, porque Deus não morre. Se ele fosse apenas homem, ele não poderia suportar a ira do próprio Deus sobre ele, por causa da minha culpa e do meu pecado. Se ele fosse apenas homem, o sacrifício dele não teria valor eterno. Ele oferece o seu sacrifício pelo Espírito eterno. Perceba, irmãos, horas na morte da cruz, 33 anos de vida, eu posso pensar assim, me livram da eternidade do inferno. Por quê? Porque ele oferece o seu sacrifício pelo Espírito eterno. O valor da sua obediência é eterna e me livra da eternidade do inferno. É isso que aqueles que estão recebendo essa carta precisavam ouvir, irmãos. Eles estavam em perigo. Eles precisavam ouvir essas verdades de novo. Eles deveriam guardar essa convicção. Eles deveriam manter firme isso. Veja só como isso é uma lógica no próprio texto. Vejam comigo em Hebreus capítulo 3, verso 6, por favor. Ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Veja, eles estavam querendo mudar a confissão, estavam querendo mudar a fé que Deus havia entregue a eles. Veja ainda no verso 14 do mesmo capítulo 3, porque nos temos tornado
participante de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está, ora, não abandonem essa verdade, não abandone esse evangelho, não abandone esse grande sumo sacerdote, é a tua única esperança. Ele está dizendo, mas não para aqui, no capítulo 10, no verso 23, veja se não é esse o grande perigo que eles estavam passando. Capítulo 10, verso 23, ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você imagina, irmãos, eles estavam querendo retroceder, e ele apela à consciência dele, guardem firmes essa confissão, porque quem disse isso é fiel, quem fez isso é fiel, quem pronunciou isso tem poder para cumprir. Não abandonem isso. No mesmo capítulo 10, verso 35, acompanhe mais uma vez. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ainda, irmãos, no capítulo 12, verso 12, ele diz, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E os joelhos trôpegos. A confissão, irmãos, a confissão de que Jesus Cristo foi quem adentrou os céus. Foi quem adentrou os céus. Aqui eu tenho a beleza da declaração das Escrituras, o cuidado que o autor dessa carta tem com o povo de Deus. Quão facilmente nós queremos abandonar e voltar para aquilo que não tem segurança e ter confiança alguma. Aí no verso 15, irmãos, ele avança no seu argumento, no capítulo 4, verso 15, então ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Ele é exaltado, irmãos, ele é exaltado. O grande sumo sacerdote, ele está remoto, longe da realidade da nossa experiência humana. Você lembra, por exemplo, de José, ali no Egito, quando preso, são enviados para o cárcere o copeiro e o padeiro. E eles têm um sonho e ficam angustiados, e José interpreta o sonho daqueles homens. E aquilo que José disse acontece, o padeiro foi morto, o copeiro voltou a servir Faraó na corte. Lembre-se das palavras de José, aquele homem. Ele disse, não te esqueças de mim, não te esqueças de mim. Sabe o que aconteceu, irmãos? O texto diz, ele se esqueceu de José quando chegou na corte. Jesus Cristo, ele entrou nos céus e não se esqueceu de nós. Que coisa impressionante, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O propósito da sua vinda foi cumprimento da profecia messiânica, irmãos. Como está descrito lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4, o profeta abertamente em Isaías 53, verso 4, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Perceba que ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas como é que nós o reputávamos? Como era que nós olhávamos para aquilo? Alguém que passa pelo sofrimento que Cristo passou, só pode estar vivendo em pecado, só pode ser a punição divina sobre ele. Nós reputávamos como ferido de Deus, mas o que ele estava fazendo era levando sobre si as nossas transgressões e enfermidades. Todas elas. Isso, irmãos, se cumpre lá em Mateus 8,17, quando o autor diz assim, ele vai curar muitos enfermos. O verso 16 diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Veja, ele tinha um papel, ele era o sumo sacerdote, mesmo que ainda no estado de humilhação. Porque ele nunca deixa de ser o que ele é o sumo sacerdote, mas mesmo em humilhação. Aí ele diz assim no 17, para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele mesmo fez isso, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, então, aqui, ele é tentado à nossa semelhança. Por quê, irmãos? Entenda, como é que se diz que ele é tentado à nossa semelhança? Que tipo de enfermidade Cristo tinha na carne? Só entenda isso, irmãos. Não tinha enfermidade, ele não era necessariamente, ele não recebeu a natureza caída de Adão, como eu e você temos quando nascemos. Não, nós recebemos e ordinariamente, todos que nascem nessa terra são filhos de Adão, logo têm a natureza inclinada para o pecado. Nós nunca poderíamos viver uma vida perfeita agora, depois da queda, porque nascemos em pecado. Então, só havia uma possibilidade, que nascesse aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de Maria, e ele foi protegido no ventre de Maria. O Espírito protegeu Cristo, para que ele não fosse contaminado pelo pecado, e ele nasceu sem pecado, para que ele pudesse ser tentado e vencer o pecado. Se não viesse dessa forma, era impossível, irmãos. Então, quais são as enfermidades de Cristo? Não é nenhuma inclinação para o pecado. A enfermidade da natureza humana é sede. Ele teve sede. Ele pediu água para a mulher samaritana. Ele teve fome. Ele tinha sono. Como foi que ele foi tentado por Satanás em Mateus 4? Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Ele tinha fome. E ele disse, Satanás chegou, se és filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. Ele não poderia entrar pela inclinação do coração, porque não havia nele nenhuma inclinação para o mal, como não havia em Adão antes de pecar. Só que ele é verdadeiro Deus. A natureza não pode ser separada, as duas naturezas. A encarnação dele, irmão, significa que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem numa única pessoa. Uma única pessoa. Significa dizer, eu sei o que você passa. Eu tenho poder para te resgatar. Significa dizer, eu sei qual é a tua tentação. E eu tenho poder para te libertar. O profeta Isaías chega a dizer, era um homem de dores, mas a melhor tradução seria homem experimentado em dores. Ele sabia o que era sofrer. Ele não sofria apenas no corpo, ele sofria na alma. No Getsêmani diz o evangelista, a minha alma, disse Jesus, está angustiada até a morte.
Ele não sofreu apenas no corpo, ele sofreu na alma, porque ele não é apenas o redentor do teu corpo, ele é o redentor da tua alma. Ele sabe das dores do teu corpo e sabe das dores da tua alma, e ele tem poder de te salvar de todas as tuas angústias. Ele é poderoso para fazê-lo. Ele é poderoso para fazê-lo. Coisa impressionante pensarmos na glória dessa verdade, irmãos. Quando nós olhamos para essas histórias do Novo Testamento, nos Evangelhos, de Cristo sofrendo tudo isso. Ele foi tentado até mesmo por Pedro. Depois de Jesus dizer que ele iria para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele iria sofrer, ia padecer, ia ser crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiria. Pedro disse: Senhor, tem piedade de ti mesmo. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ele foi tentado em todo o caminho, sem nunca pecar. É por isso que ele é poderoso para te socorrer. A vida toda de Cristo foi a vida de teste e de prova. Ele disse isso àqueles do seu círculo mais fechado. Lá em Lucas, no capítulo 22, o evangelista vai dizer essas palavras, irmãos. Lucas 22, versículo 28. Ele diz assim, Lucas capítulo 22, verso 28, diz assim o texto sagrado: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus está dizendo: vocês têm estado comigo nas minhas tentações. Jesus não apenas passou pelo caminho da tentação, indo, irmãos, para essa vitória, mas fazendo isso, ele literalmente estava ganhando com maior profundidade o sentimento dos seus por quem ele veio morrer, por causa das nossas fraquezas. Ele está dizendo: a tua fraqueza é um sinal do poder de Deus, é a oportunidade para o poder de Deus e para o triunfo da sua graça. Olhe para as tuas fraquezas e nas lutas da tua alma, e às vezes o desespero que parece não ter volta. Nessa ótica, essa é a oportunidade do poder e da graça. Ele sabe o que você tem sofrido e Ele é poderoso para te socorrer. O nosso Salvador não apenas sobreviveu a esse teste severo, irmãos, mas Ele literalmente nunca cometeu pecado, como o texto diz. Isso é altamente significante, né? Porque se Cristo caísse em pecado, porque não poderia, porque Ele é Deus verdadeiro também, mas se Ele caísse em pecado, nós todos estaríamos perdidos, não havia esperança alguma para nós. Nenhuma esperança para nós. O fato dele não ter pecado significa que as tentações vieram a ele com uma profunda grandeza, não é? Maior do que aquelas que chegam diante da nossa consciência, e Ele que passou por aquilo tem poder para me socorrer em qualquer uma das minhas angústias. Ele passou por angústias e tentações maior do que você possa imaginar. Ele disse: Deus meu, por que tu me abandonaste?
Agora você imagina isso, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo sendo descrito dessa forma gloriosa aqui em Hebreus. E aí ele diz no verso último, no verso 16, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Acheguemo-nos. Até essa palavra, irmãos, ela tem uma teologia por detrás impressionante, esse verbo achegar-se, né? Porque ele vai tomar forma no livro, na carta aos Hebreus, de maneira impressionante, né? Por exemplo, no capítulo 10, no verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 22, aproximemo-nos, acheguemo-nos. Traga à sua memória o que é que aconteceu na história, lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, e tendo colocado ambos no jardim do Éden, deu a ordem a Adão de que ele não poderia comer do fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse, ele certamente morreria. O que é que acontece? Ele peca contra o Senhor ali, e ele cai, ele e toda a raça humana, eles caem em pecado, e toda a raça humana, ela é destruída ali pelo pecado. Acontece que o Senhor, ele proíbe o caminho de volta à árvore da vida. Ele põe ali um anjo e uma espada flamejante que se revolvia, impedindo o caminho à árvore da vida. Isto é, eu não tenho mais como passar e acessar a árvore da vida por esse caminho. Eu não posso mais acessar por minha própria obediência. Eu preciso de um novo Adão. É por isso que em Hebreus ele vai descrever no capítulo 10, irmãos, no verso 20, ele diz, verso 19 e 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Perceba, pelo novo e vivo caminho, que ele abriu pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue, ele abriu um novo caminho. Eu não tenho mais acesso àquela árvore por esse caminho, é necessário um novo caminho. Mas ainda tem um outro elemento importantíssimo, nós somos expulsos da presença dele. É por isso que o autor da carta, o autor do livro de Levítico, Moisés, vai dizer no capítulo 1, verso 1, que quando nós nos aproximarmos do santuário, nós devemos trazer o sangue do novilho. Em outras palavras, ele está dizendo que agora a única forma de retornarmos à presença de Deus é por meio do sangue do Cordeiro. Significa dizer que para Cristo ter ascendido até os céus, ele precisou morrer pelos meus pecados, ele precisou morrer pela minha própria culpa, para que ele pudesse então, irmãos, adentrar os céus e de lá me socorrer de onde ele se encontra, na presença de Deus. Agora ele diz, literalmente, acheguemo-nos, acheguemo-nos, aproximemo-nos, confiadamente. Agora veja que expressão, confiadamente. Você sabe que no Antigo Testamento também só tinha acesso ao Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez por ano com o sangue do Cordeiro. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos convocados a adentrarmos o Santo dos Santos. Acheguemo-nos confiadamente nesse que é o grande sumo sacerdote. Com confiança. A confiança em quem, irmãos? Em Cristo, na obra dele. Diante de quem? Como é que ele descreve isso no verso 16? Junto ao trono da graça.
Lembre-se que esse é o trono de justiça, o trono de santidade, e que em Cristo Jesus é o trono da graça. Nós podemos achegar com confiança. O problema, irmãos, para aqueles que o autor está escrevendo, é que ao invés deles se aproximarem, eles estão em perigo de retrocederem. No capítulo 10, verso 35, ele já disse isso. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Diante do sofrimento que eles estão passando, irmãos, eles perderam a confiança. E eles estão abandonando a verdadeira fé e rumando à apostasia. E é isso que tem acontecido. Muitos dos nossos sofrimentos nos fazem perder de vista a glória dessa verdade. E ele diz: considerem, não abandonem, não esqueçam. Essa é a verdade que vai sustentá-los até o fim. A fé genuína, irmãos, que foi professada por eles, deve também ser demonstrada com uma aproximação confiante de Deus, todas as vezes que nos aproximarmos dEle. Não nos achegarmos a Ele é um ato de apostasia. A dureza do sofrimento deveria ser, irmãos, um encorajamento para os cristãos se aproximarem do trono da graça, ao invés de abandonar o conflito, eles devem aproximar-se do trono da graça. Esse deve ser o caminho. O resultado, irmãos, de aproximar-se é certo. O que é que eu vou receber ali? Misericórdia e graça. No tempo da minha necessidade. A minha necessidade. Eu sei o que eu quero ali. Misericórdia e graça. Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, irmãos, que aquilo que era manifestado na antiga aliança é bem diferente dessa agora. Enquanto o sumo sacerdote, ele sozinho tinha acesso à presença de Deus, na presente situação da nova aliança, todos aqueles que estão em Cristo são chamados a se aproximarem da presença de Cristo com confiança. Um comentarista chega a dizer: isso não é menos do que uma revolução no conceito fundamental da religião e uma das revelações mais importantes dessa epístola, pois somente o cristianismo pode conceder às criaturas pecaminosas a confiança de se apresentarem diante do Santo Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Essa verdade nos leva, irmãos, a algumas aplicações que eu gostaria de fazer para a conclusão dessa exposição. Primeira coisa, preste atenção, irmãos, quão maravilhoso é o amor de Deus em apontar um intercessor para nós. Nós já vimos na epístola aos Hebreus que não foi um anjo, mas foi seu próprio Filho amado. O Filho amado. Ele amou essa igreja antes da fundação do mundo. Ele a amou mesmo no estado de morte que ela se encontrava. E ela era tão preciosa para o Pai,
que Ele entregou o seu único filho por ela. Que coisa, irmãos, se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, o pecado iria arruinar definitivamente a nossa vida. E todos os fundamentos da intercessão que pudéssemos usar seriam rejeitados. Como eu posso chegar diante do trono da graça? O que é que pode transformar o trono da justiça em trono da graça, se não for o sacrifício do Cordeiro? Hebreus capítulo 1, por favor, volte comigo mais uma vez. Lembre-se, verso 3, ele diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o quê? A purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui, irmãos, entenda, Ele se assenta nas alturas depois de ter feito expiação pelos nossos pecados, porque aquele que intercede por mim, intercede com base naquilo que Ele fez por mim. Jesus, Ele não ora ao Pai nos céus, de joelhos, pedindo socorro. Ele se apresenta ao Pai com os méritos da sua obra. Como diz João em Apocalipse, e no meio da assembleia dos 4 seres viventes, estava ali no meio deles o Cordeiro que foi morto. Você sabe que imagem é essa? É a descrição dos céus, como que o Senhor Jesus, diante do Deus eterno, aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele olha para o Senhor e diz: eles são dignos de receber condenação pelo pecado que eles cometeram. Eles seriam dignos agora de ser destruídos, mas eu morri por eles. Estão aqui as marcas. O Cordeiro que foi imolado estava ali testemunhando nos céus por nós. Eu morri por eles. Que coisa gloriosa imaginar que a intercessão de Cristo não é baseada em mérito meu, mas no mérito dele, do que ele fez por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Segundo, como é maravilhoso o amor de nosso Redentor, irmãos, em condescender e agir tão amigavelmente conosco. A despeito de nossa indignidade, a despeito da nossa tolice contra Ele, como isso enche a nossa alma de louvor e glória a Ele, aquele que é o nosso juiz, é aquele que vai administrar a corte dos céus, aquele que tem a boca para nos condenar, e a ira para nos consumir por causa dos nossos pecados, poderia nos destruir definitivamente. Mas Ele aplica, Ele usa a sua língua diante da corte para suplicar o favor em nosso lugar. Aquele que poderia dizer, eles devem ser condenados, Ele diz: perdoa-os, perdoa-os, Senhor. A boca para nos condenar, a ira para nos consumir por causa dos nossos pecados. Ele vai buscar para nós as mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nada mais nos condena. Isso me traz à memória, irmãos,
o texto do profeta Zacarias, no capítulo 3, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, diz o profeta, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis aqui, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Tira a tua roupa suja, e eu vou te vestir com finos trajes. E Satanás estava ali, acusando, e o Senhor o defendeu. Na corte dos céus. Lembre-se de João, na primeira carta: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Nós somos lembrados ainda, em Romanos, no capítulo 8, da beleza dessa verdade, irmãos, quando o Senhor diz assim, no capítulo 8, preste bem atenção, irmãos, na glória dessa verdade. Capítulo 8, ele diz: verso 31 em diante diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos acusar? Ele diz: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede por nós. Terceira aplicação, irmãos: os verdadeiros crentes têm um verdadeiro amigo na corte dos céus, que cuida da causa deles, que se preocupa com as suas causas e que fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer que seja a causa, qualquer temor que possa lhes abater, é do interesse do intercessor cuidar do seu povo. Quarto, os verdadeiros crentes não podem cair da graça definitivamente. Eles serão guardados pelo poder de Deus, pela salvação em Cristo. O Redentor deles vive a interceder por eles. Nem os seus próprios pecados, nem todas as tentações de Satanás, nem toda a ira desse mundo prevalecerá, irmãos, para que aqueles que confiam no Senhor venham a sucumbir, porque eles estão debaixo do favor de Deus. Cristo, o grande sumo sacerdote, morreu pelos nossos pecados e nunca permitirá que os seus filhos sejam perseguidos no trono e na corte do Senhor, sem que Ele os defenda com o argumento impossível de alguém responder. A ira que cairia sobre eles, caiu sobre mim. Tu és justo, Senhor, o Senhor não condenará o homem duas vezes. Eu morri por eles, eu morri por ele.
Toda a nossa esperança encontra-se aqui. E por último, irmãos, quem é o teu intercessor? Quem é o teu sumo sacerdote? Quem é que te apresenta a Deus? Quem te apresenta a Deus? Então eu quero lhe dizer, empregue Jesus Cristo como teu sumo sacerdote, para que Ele te conduza até Deus. Dependa dos méritos dEle como fundamento da expiação da tua culpa. E Ele te dará a vida eterna. E aproxime-se dEle diariamente, como teu advogado diante do Pai, para que Ele defenda todas as tuas causas. E você encontre nessa vida misericórdia e graça, não apenas aqui, mas para sempre. Que tragédia, irmãos, alguém depender de um homem para que Deus lhe escute, não sendo esse Deus. Como confiar num santo para que ele interceda por mim? Como pedir para Maria rogar por mim? Que blasfêmia, irmãos. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só Ele pode interceder por mim, porque só Ele morreu pelos meus pecados. Somente Ele pode interceder por mim. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, pela bênção de podermos render louvores ao teu nome, conhecendo mais de Cristo, nosso Senhor, e confiando nele cada vez mais de todo o nosso coração. Ó Senhor, Senhor nosso, ajuda-nos nas nossas muitas lutas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, que conhece as lutas da nossa alma e tem poder para nos livrar. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, a fim de que o teu povo te busque, suplique o teu favor, clama a ti o socorro, e o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa socorrer a tua igreja, fortalecer o teu povo, porque a jornada é dura e cansativa às vezes, Senhor. Renova as nossas forças, os nossos joelhos trôpegos, as fraquezas da nossa vida, fortalece a nossa fé, para caminharmos e não desistirmos, e em Cristo adentrarmos os céus, como fez o nosso Salvador, para todo sempre. A Ele seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.